Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Cássio, Oi. a Lara falou que ela vai atrasar um pouquinho, tá? Quem? A Lara. Ok, Ela disse que vai se atrasar um pouco. tá bom. Tá todo mundo bem? Estão conseguindo estudar direitinho? Ah, tá. Deixa eu abrir aqui. Tem que abrir antes. Galera, nós vamos corrigir as atividades do caderno suplementar, tranquilo? E no final da aula tem uma propostazinha da gente fazer um trabalhozinho. Um trabalho não, né? Mas uma proposta para a aula seguinte que eu acho que vocês vão amar, vão adorar. Aulas de ideia. Galera, tá compartilhando aí direitinho? Dá uma olhadinha, por favor. Não, né? Eu não tô compartilhando, não. É para colocar o nome e a presença no chat? E corrigir as atividades aí. Tá compartilhando? Pode pegar as atividades também aí. Posso começar, galera? Tá compartilhando aí? Pode? Vamos lá então, hein? Cadê? Deixa eu ver aqui. Tá. Peraí. Anotações. Beleza. Só corrigir uma paradinha aqui. Público. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos lá. Compartilhou aí, certinho? Algum ser humano aqui escreveu aqui, deixa eu apagar. Então vamos embora aí. Nós vamos ir corrigindo e eu vou explicando essas atividades para vocês aí. Bacana? Se tiver dúvida, liga o microfone e grita aí e tirando essas dúvidas aí. Então vamos lá. Questão 1. A globalização promoveu grandes impactos na organização do espaço geográfico. Então, a globalização ela vai
provocar impactos nesse espaço geográfico aí, modificando nos planos econômicos, políticos, cultural e social. Beleza. Assinale a alternativa que apresenta uma condição ou característica do processo de globalização no século XX. A gente está falando a partir do ano de 1900 aí, né? O início do mundo bipolar e configuração nova ordem mundial. Galera, não é. Porque não é aqui que a gente tem a nossa nova ordem mundial, e tampouco foi no início do século que a gente teve esse mundo bipolar, foi pós-Segunda Guerra Mundial. Letra B, avanços técnicos e científicos que impactaram a produção industrial, maior regulação do Estado sobre os fluxos internacionais, desenvolvimento de sistemas de comunicação e transporte mais lentos. É justamente o contrário, a gente tem sistemas de transporte mais eficientes. E essa maior regulação dos Estados sobre os fluxos internacionais só vai acontecer quando a gente tem um mundo socialista, né, que vai ter aquela economia mais fechada. Alguém perguntou que página, que aí é a atividade suplementar do capítulo 4. Eu estou sem ela aqui para saber qual é a página. Mas é só ir no capítulo 4 lá, que é o início. Então, a gente tem aí a resposta, a nossa letra B. O que a gente tem de mais marcante aí de relação entre a ação e os científicos que impactaram a produção industrial. Isso eu tenho, por exemplo, novos tipos de indústria, eu tenho uma nova configuração industrial, né? Eu tenho a descentralização, as multinacionais, eu tenho diversas mudanças no meu padrão produtivo, né? Empresas multinacionais são aquelas que têm sede normalmente desenvolvidos e filiais fabris em países em desenvolvimento. Caramba, aí eu fui abrir o chat que eu dei a resposta já. Vamos lá. O que as multinacionais do mundo usam? Isso não está nem grande. Alguém que fala, galera. Desculpa, foi sem querer o chat aqui. Então, vamos lá. Como que as multinacionais estão nesse nosso mundo globalizado, né? O pretexto aqui fala que vai ter sede em empresas de países ricos, filiais, fabrícias. Um exemplo do que está escrito no texto aqui, por exemplo, a Apple, sede nos Estados Unidos, que vai desenvolver os telefones e vai fabricar esses telefones, por exemplo. Então, eu tenho como proposta de resposta aí, galera. As empresas multinacionais buscaram novos mercados consumidores, ou seja, elas foram atrás de pessoas que compram mercadorias, fontes de matérias-primas e mão de obra dos países subdesenvolvidos. Para quê? Para aumentar os seus lucros, vender mais e ter um custo de produção mais barato. Sempre com essa ideia, galera. Distribuíram as etapas de produção em vários países em busca de vantagens comparativas para otimizar os seus lucros, com a fusão de outras empresas. Então, essa distribuição de etapas produtivas é uma imagem que é muito comum utilizar na globalização, que é a imagem de um avião, né? E as partes divididas em países em que são fabricadas. Então, é muito comum você fragmentar a sua produção para você reduzir o preço final, ou seja, eu vou fabricar um carro, né? Eu vou comprar componentes eletrônicos do Japão, eu vou comprar o aço, né? A matéria-prima, do Brasil, que é mais barato. Então, no final de eu reduzir o custo da minha produção e aumentar os meus lucros. Bacana? Vocês querem até ou vocês tiram um print para copiar depois? Vocês querem que deixe, espera copiar, ou eu posso passar para frente e vocês copiam depois? Eu estou vendo o copiando aqui. Posso passar? Vamos lá. Ana Carolina. Carol, terminou?
Associa-se das organizações internacionais aos textos que descrevem seus objetivos e funções. Então, eu tenho 3 organizações internacionais aí. São organizações supranacionais, que não é de um país, uma organização que vai orientar, financiar alguma coisa para todos os países aí com objetivos diferentes sobre cada um. Então, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. Então, o primeiro que eu tenho aqui surgiu após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de financiar a reconstrução dos países que tiveram seus parques industriais e economias destruídas pela guerra. Hoje financia obras e estruturas para as nações em desenvolvimento que buscam atingir um crescimento sustentável. Então, eu estou falando de quê aí, galera? Davi Leix, na própria questão, um grifo que é para escrever. Davi, as questões que têm respostas grandes, eu coloquei as respostas, só explicar, eu coloquei as respostas grandes, porque vocês têm que responder de acordo com o que está aí no sentido. Não necessariamente tudo exatamente do que está aí, tem que ser nesse sentido. Não dá para eu grifar só algumas coisas para vocês escreverem, porque pode ser que vocês que fez uma parte, pode ser que tenha feito a outra. Se você não fez nada, o recomendado é você escrever tudo que está aí. E o print depois você copia. Então, vamos lá. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Tal. A gente está falando de quê? Do Fundo Monetário, do Banco Mundial, da Organização Mundial do Comércio. A gente está falando do Banco Mundial. Né? O Banco Mundial que vai financiar de estruturas dos países destruídos pela guerra e depois vai financiar estruturas e obras. A segunda. Regula as normas internacionais de comércios e finanças, atua na avaliação de eventuais concorrências desleais. Eu estou falando da Organização Mundial do Comércio. Essa organização ela serve para regular o comércio internacional e impedir que países mais ricos explorem economicamente países mais pobres. E, por fim, né, eu tenho conhecimento de empréstimos para os países em dificuldades com as dívidas externas, mediante a adoção de ajustes econômicos internacionais, alinhando com orientações neoliberais. Então, o FMI é um banco que vai emprestar dinheiro para países que estão em crises, principalmente em crises fiscais, ou seja, países que gastam mais do que arrecadam. Para esses países terem acesso a esse dinheiro, eles vão ter que tomar medidas de contenção de gastos aí. 4. O objetivo e as práticas dos blocos econômicos são: então, para que serve o bloco econômico? Construir uma união alfandegária para estimular o comércio e bloquear a concorrência internacional, que perde o direito de exportar para determinados países membros. Deve estar, Thiago. Ah, tá. Vamos lá, galera. O objetivo e as práticas dos blocos econômicos são: então, constituir uma união alfandegária para estimular o comércio regional e bloquear a concorrência internacional que perde o direito de exportar para determinados países membros. Então, o bloco econômico não vai ter esse objetivo, pelo contrário, eu quero integrar a minha economia. Letra B. Promover a união política entre os países de uma mesma região que podem fazer para dinamizar a economia por meio de aumento de oferta de mão de obra e de mercado consumidor. Opa. Aumentar as forças para a negociação. Vamos lá. Aumentar suas. Aqui o chat está chamando aqui, aumentar suas forças para a negociação no mercado global por meio de uma associação entre países que passam a atuar em bloco, além de estabelecer acordos internos que privilegiam as nações parceiras. Então, a resposta já pingou e a resposta vai ser essa. Eu tenho um bloco econômico com a ideia de fortalecer a minha economia, né? A terceira é criar mercado consumidor exclusivo e implantar moeda única. Não necessariamente, não são todos os blocos econômicos que têm o objetivo de implantar a moeda única. A resposta é a letra C aí. A questão 5, eu vou querer associar, eu preciso associar os tipos de integração ao texto que ela representa, né? Então, eu tenho 5 tipos aí: zona de preferência tarifária, zona de união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária.
A gente vai que isso aí, galera, vai subir crescente na integração entre os países, né? São 5 níveis de integração entre esses países. Então, eu tenho o primeiro aí, prevê o estabelecimento de tarifas externas comuns, ou seja, os países membros estabelecem a mesma tarifa para o comércio, tanto para importação quanto para exportação de mercadoria, com as nações que não integram o bloco. Então, eu tenho uma união aduaneira. O próprio nome é sugestivo, porque a aduana é o lugar que você recebe e essas mercadorias fora do seu país. Então, eu vou ter comum entre os países do bloco, tanto para exportar quanto para importar mercadoria. Na prática, funciona assim: se eu cobro 10% da mercadoria para importar soja e 10% para exportar soja, tanto para importar quanto para exportar, e a Argentina faz parte da União Aduaneira, ela também tem que cobrar o mesmo valor de porcentagem. Então, na prática, os países vão cobrar as mesmas tarifas para importar e exportar mercadorias. Questão B, garante tarifas preferenciais de um bloco. Então, é o menor nível de integração. Eu só vou falar que os países que fazem parte desse bloco, eles vão ter tarifas preferenciais em relação a isso, criar um efeito muito grande na prática, porque vários países do mundo têm acordos bilaterais, acordos de um com o outro, fora de blocos econômicos. Mas é o menor nível de integração que a gente tem. Prevê moeda e sistema monetário único, conduzido por um banco central do bloco. É o estágio mais avançado do bloco econômico. Aí eu vou ter uma união econômica e monetária. Só existe na União Europeia no mundo. Você tem um banco central europeu. Depois, permite a livre circulação em países membros de pessoas, produtos e serviços e capitais. Além disso, prevê alguns parâmetros políticos comuns entre os países membros, como a definição de taxas de juros e políticas fiscais. Então, eu estou falando de um bloco de uma integração muito grande, diferente do bloco e União Econômica e Monetária, é a ausência de moeda única e de um pagamento, né? Mas é um bloco econômico muito próximo de uma União Econômica e Monetária. É o objetivo do Sul que a gente ainda não prevê redução e eliminação total de barreiras financeiras ou não na troca de mercadorias entre os países do bloco. Aí eu estou falando de uma zona de livre comércio, né? Um exemplo aí é o NAFTA. Eu vou ter barreiras alfandegárias reduzidas nas negociações de entre Canadá e México. Bom, o principal bloco econômico da atualidade é a União Europeia. Então, justifique a sua importância. Então, qual a importância da União Europeia? Eu tenho a União Europeia como um bloco de maior nível de integração. Eu tenho a União Europeia onde circula livremente para os países membros mercadorias, circula pessoas, circula produtos e vai circular também dinheiro, né? Eu tenho em alguns países da União Europeia a mesma, por exemplo, uma padronização de preço, uma padronização de valores de referência, né? Obviamente, o preço de uma coisa mudar em relação a outra, mas eu tenho a mesma moeda, vai criar uma concorrência direta do produto alemão para o produto francês, por exemplo, né? Então, por isso que esse bloco econômico ele é considerado o principal bloco da atualidade, que é um único com esse nível de integração entre os países membros. Questão 7. Então, qual é o nome do primeiro organismo regional da América, criado para os Estados americanos? Lembra que eu tenho uma organização dos Estados americanos com ideias políticas, num pós-Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um Estados Unidos usando essa organização para implantar suas influências capitalistas no mundo, que era dividido entre capitalistas e socialistas. Bacana? Explica como os Estados Unidos, durante a Guerra Fria, se valeram da Organização dos Estados Americanos para promover seus objetivos políticos no continente. É exatamente o que eu estou falando. Os Estados Unidos ele vai ajudar, vai influenciar através de investimentos, através quando tem patrocínio de governos autoritários e aproveitamento e fechamento das economias latino-americanas, eu estou falando de reis militares na Argentina,
de regimes militares no Chile, de regimes militares no Brasil, por exemplo, que receberam financiamento através da Organização dos Estados Americanos dos Estados Unidos para investimento em obras. A gente tem grandes obras no Brasil que foi financiadas pelos governos americanos nesse período. O continente americano, ele não é... Tá. O continente americano, galera, eu vou esperar um pouquinho nessa parte aqui, eu vou explicando. O continente americano, ele não foi a única região do planeta que vai receber incentivos dos Estados Unidos, incentivos financeiros, econômicos dos Estados Unidos nesse período de guerra, né? Eu vou ter a Europa recebendo dinheiro, eu vou ter o Japão recebendo dinheiro, eu vou ter a Coreia do Sul recebendo dinheiro e financiamento dos Estados Unidos para a reconstrução e para o desenvolvimento, né? Por quê? Porque eu quero impedir que as ideias socialistas avancem pelo mundo. Eu vou fazer o quê para impedir? Eu vou investir em economia desses países para que esses países sejam economias fortalecidas, economias capitalistas fortalecidas. Bacana? Então, essa é a ideia dos Estados Unidos e foi dessa forma que utilizou a Organização dos Estados Americanos. Se terminar aí, Paula, você dá um joinha aí para eu saber que você terminou, tá? Ai. Vou voltar agora, peraí. Só para terminar só, Thiago. Terminou, Paula? Galera, então vamos lá. A questão 9, vocês não assustem com o tamanho da questão. Rejeitar veio com o mesmo objetivo, porque é grande, hein? A resposta é imensa. Mas eu coloquei com a mesma ideia que eu expliquei na outra questão lá. Compare os principais blocos econômicos com o continente americano, o NAFTA e o Mercosul. Eu tenho esses dois principais blocos, né? São os blocos consolidados, apesar de o Mercosul ainda estar caminhando para as suas políticas, as suas ideias de integração econômica. Então, o que eu tenho, galera?
Eu tenho o Mercosul com 4 países na América do Sul, certo? Com o objetivo de criar um mercado comum. Ou seja, o objetivo é criar uma zona de circulação de mercadorias. Não copiem agora não, que eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer depois. O meu objetivo é criar esses países, inicialmente os 4, depois alguns outros países membros. Vocês podem observar melhor no mapa de vocês do que o que está aqui. Eu tive que deixar pequeno para caber o texto. Então, eu tenho um bloco em construção com 4 países que querem criar zonas de livre circulação de mercadorias. E lá na América do Norte, eu tenho uma área de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Primeiro entre Estados Unidos. Não está aparecendo a resposta aí não, galera? Pessoal, não está aparecendo a resposta, não? Não? Sério? Espera aí. Nenhuma das questões que era para escrever não apareceu a resposta, não? Ei, fala comigo, liga o microfone, pelo amor de Deus. Não vou ficar no chat, né? Ei, peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Nenhuma. Peraí. É só essa que não tá aparecendo, o resto apareceu a resposta. Ah, o resto apareceu. Menos mal. Não apareceu. Apareceu agora? Não. Não. Deixa eu fechar a apresentação aqui, peraí. Tá travado aqui. Tá apresentando a tela? Sim. Tá aparecendo a tela, só não tá aparecendo a resposta. Agora sim. Apareceu, né? Sim. Peraí agora. Agora apareceu. Apareceu? Agora apareceu aqui. Apareceu agora? Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O que vocês precisam ter ciência? Primeira coisa, eu tenho o Mercosul, países com níveis de desenvolvimento econômico mais ou menos equiparados. Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. No NAFTA, eu tenho um desequilíbrio nas minhas relações. Eu tenho Estados Unidos e México muito poderosos, muito... Não, te explicando, agora não. Eu tenho Estados Unidos e Canadá poderosos economicamente e o México como um país subdesenvolvido nesse bloco. Então, eu tenho a relação de integração diferente entre o Mercosul e o NAFTA, certo? No Mercosul, eu vou ter relações mais parelhas, mais iguais. Ao passo que no NAFTA, eu vou ter uma relação... Então, eu tenho uma criação de um bloco mais integrado ao sul do continente, no Mercosul, e eu tenho um bloco com menor integração na América do Norte por causa da diferença dos níveis de desenvolvimento. Está todo mundo perguntando, eu tenho que copiar tudo? Galera, não precisa copiar isso aí tudo, não. Eu só preciso que vocês criem na cabeça de vocês que o NAFTA do Mercosul é diferente. Eu preciso que vocês entendam as diferenças entre o NAFTA e o Mercosul, beleza? Se vocês conseguirem, tira uma fotinha e se vocês conseguirem resumir isso aí o máximo que vocês quiserem, tá tudo certo. Eu só preciso que vocês incluam um do outro. E uma das razões para isso é o nível de desenvolvimento econômico dos países que estão envolvidos. Conseguiu entender? Beleza? Ô, Carol, vou esperar vocês copiar tudo, não. Vocês vão ficar até amanhã aqui. Tira uma fotinha na aula. Pode ser? Tio, por que você não grifa? É porque, Davi, a resposta é tudo isso aí. É vocês que têm que criar a cultura de fazer um resumo daquilo ali e tirar o importante disso aí, entendeu? Cliquei. Agora eu quero que vocês leiam e vocês consigam extrair aquilo que vai diferenciar outro. E olha que essa resposta, no livro, era quase que o dobro. Tirando muita coisa.
Vocês entenderam? A ideia é você criar essa cultura de criar estabelecer o que é importante no texto ou não. Vocês têm que ir desenvolvendo isso. Eu posso passar? Que eu quero explicar outra e explicar o trabalhozinho que eu quero fazer na próxima aula. Eu estou usando o computador, não dá para dar print. Pessoal, vocês sabem de arquivo no Alunos Book? Da tela. Eu vou colocar lá não. Tira uma foto da tela, quem tiver dificuldade de tirar print. Uma foto com o celular, né? Print screen é foto da tela. Tira uma foto com o celular. Posso passar? Carol? Posso passar, você copia depois? Paula? Gabriel? É quem eu tô vendo aqui. Então vamos lá, vamos para 10. 10 também? A da 10 é pequena. Originalmente, os blocos econômicos foram criados com o objetivo de proporcionar maior integração econômica, mas com o passar dos anos ganharam estrutura política. Né? Eu tenho um bloco com o Parlamento Europeu que vai estabelecer políticas, principalmente políticas econômicas para a Europa. Um exemplo dessa evolução é a União Europeia. Qual foi a importância da criação desse bloco econômico para os países que a compõem? Parece a resposta à perguntinha da outra, mas não é. Eu não estou perguntando sobre o bloco econômico para o mundo. Eu estou perguntando aqui sobre a importância do bloco econômico para os países que pertencem à União Europeia. Apareceu a resposta aí? Essa é a resposta, galera? Beleza. Então, eu tenho a União Europeia com a evolução de blocos econômicos e a União Europeia fortalecendo a economia dos países que a compõem, certo? Então, eu posso ter... Quem apareceu, mas... Exemplo, são socioeconômicos e políticos, pois os países individualmente teriam muita dificuldade de competir em escala mundial. Então, eu tenho os países que pertencem à União Europeia, principalmente os primeiros, e isso é importante, não pode sair, não, Arthur, para a gente fazer na próxima aula. Principalmente os países que se juntaram lá quando era mercado comum europeu, se vocês pegarem o nível de desenvolvimento desses países e comparar com os outros países da Europa que não entraram no bloco ou que entraram depois, vocês vão perceber que esses países que se associaram antes vão ter um desenvolvimento socioeconômico muito maior, certo? Então, o objetivo do bloco era fortalecer a economia dos países, e isso vai acontecer. Isso vai ser concretizado na prática. Os que se introduziram e entraram na União Europeia tiveram suas economias fortalecidas, eles tiveram mudanças no perfil social, os indicadores sociais que vocês estudaram no capítulo passado, dos países que iniciaram a União Europeia, eles vão crescer mais do que os outros. Então, essa é a importância de esses países terem se associado. A importância para eles, né? Pessoal, olha só. Vocês já devem estar recebendo já está começando já um processo de verificação das habilidades de aprendizagem. Basicamente, uma verificação daquilo que vocês já estudaram. Nós estudamos muitas coisas até hoje, desde o início do ano, e não fizemos essas verificações. É um formato, não é necessariamente uma prova, mas é basicamente ver se aprendeu ou não o que a gente estudou nos capítulos, né? E o que eu mandei para vocês de proposta, vai mandar, se já chegou aí, é sobre o capítulo 1, 2 e 3, certo? Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é a gente começar a fazer uma revisão desses... Peraí, só um minutinho. Ah, tá. Então, a revisão desses conteúdos. Então, qual é a minha proposta para a próxima aula? A minha proposta é a seguinte: nós vamos fazer um debate dos assuntos
do primeiro capítulo, do capítulo 1. O que vocês têm que fazer? Cada ser humano, cada aluno, vai elaborar, não é pegar pronta do livro, 2 perguntas relacionadas ao capítulo. Por 2 perguntas? Porque eu não quero perguntas repetidas. Então, você vai ter 2. Se você fez uma e o colega fez o outro igual, você tem outra para usar. E vocês vão fazer debate entre os alunos, certo? A gente vai abrir a tela, a pessoa vai escolher a pessoa para quem ela vai perguntar, nunca podem repetir, tipo, a pessoa só vai perguntar e só vai responder o texto, beleza? E a gente vai tentar debate na próxima aula sobre o capítulo 1. Então, a gente está entrando no processo de revisão do conteúdo do capítulo 1. Bacana? Não, eu não mandei ainda no Alunos Book, porque eu tinha que dessa semana e é para a semana que vem. Então, assim, se eu tiver alguma possibilidade de mandar no Alunos Book, eu mando. Mas eu posso mandar para a Carla, eu posso pedir para a Carla enviar para vocês pelo WhatsApp, ou eu posso pedir ela uma exceção para eu colocar 2 atividades no Alunos Book. Na atividade de vocês, a atividade de vocês coloco na quarta e a aula na quinta, né? Então, eu posso colocar na quarta-feira. Eu vou explicar de novo. Não prevê a pergunta no caderno, escreve em algum lugar que você não vai esquecer. Eu vou avaliar a participação, certo? Eu vou avaliar de você perguntar e o fato de responder, certo? A gente vai criar uma mediação. Então, o que eu preciso? Eu preciso que vocês tenham uma pergunta pronta, porque a gente tem muito aluno para não perder tempo esperando elaborar a pergunta. Então, a gente vai tentar criar essa dinâmica na próxima aula, sobre o primeiro capítulo. A gente está começando a revisar esses conteúdos aí, certo? Alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui. Tem quantas pessoas? 22 pessoas. Tem pouca pessoa na sala, hein? Menos do que a turma. Tiago, deu para entender? Capítulo 1, 2 perguntinhas cada um. E olha só, vai ter que ligar a câmera, tá? Não tem fé, não. Só se não tiver a câmera e explicar aí para a Carla que não tem câmera, porque eu quero ver a cara de vocês. Mesmo porque para a gente mediar o debate, é melhor um olhando o olho do outro, né? Mesmo que seja pela câmera. Ó. Bacana? 2 perguntas por capítulo. Não, nós vamos fazer capítulo 1, beleza? Nós vamos fazer o capítulo 1, 2, não. Vamos fazer só um primeiro para a gente testar. Não tem câmera. Tranquilo? Quem não tem câmera, que já falou que não tem, tá tudo certo, mas quem tem que ligar. Alguma dúvida? Então, beleza, então. Se tiver questão errada dessa que a gente passou aí, vídeo depois, corrige, não deixa o caderno, o material errado, não, porque vai contar se não tiver. Já tá difícil a gente concretizar isso, é mais difícil ainda. Até a próxima aula, então fique com Deus. Tchau, professor. Até a próxima aula. Valeu, tio. Tchau. Tchau, professor. Tchau, fique com Deus. Beijo.